Mas, ó, falando em climão, tá rolando um climão no Corinthians, hein, Renan? Você já estava contando pra gente, né? Toda a pressão em cima do Fabinho Soldado, como que o presidente Osmar Stabile estava sendo pressionado por conselheiros, né, para demitir o Fabinho Soldado. E hoje você traz uma informação bem relevante no All Sport, junto com o Valentim Furlan e com a Lívia Camilo também, né? Sobre qual deve ser o destino do Fabinho Soldado diante desse burburinho todo. O que está para acontecer no Parque São Jorge e também no CT Joaquim Grava, Renan? Bom, vamos lá, Luísa. Como eu trouxe nas outras semanas, o Stabile estava sendo pressionado pelos conselheiros para tirar o Fabinho Soldado do cargo de executivo de futebol, né? É uma pressão que vem há algum tempo porque os conselheiros entendem que há negócios obscuros feitos pelo Fabinho Soldado, ele tem um alto salário para o que ele faz no Corinthians, então começou essa pressão e é como o PVC já tinha falado. Quando os conselheiros têm esse movimento é porque eles querem alguém lá naquele lugar. E o que acontece é que o Stabile estava blindando o Fabinho, mas agora já começou a ceder e já existe uma tendência bem grande do Fabinho sair no final do ano no Corinthians. O Fabinho não permanecer no cargo, e aí a diretoria vai ter que colocar um outro nome no lugar, né? Lembrando que o Fabinho ele faz ali duas funções, a de executivo e coordenador de futebol, então ele junta duas coisas numa só. Então pode ser que venham duas pessoas, pode ser que venha uma só para o lugar. Mas a tendência é que ele saia no final do ano, ele só não sai agora, pelo que a gente apurou, eu, Lívia e Valentim, porque tem toda essa questão da Copa do Brasil agora, o Corinthians com chance de título, então a diretoria entende que não é o momento de fazer esse movimento agora, porque o elenco gosta muito do Fabinho, o Dorival e a comissão técnica gostam muito do Fabinho, então se mandasse o Fabinho agora poderia pesar o clima e aí prejudica o time numa decisão e tudo mais, então por isso a diretoria nesse momento ainda mantém, mas a tendência é que no final do ano o Fabinho já não esteja mais no cargo. Então, o futebol, e aí eu coloco o Dorival, os jogadores, né, o grupo, eles devem perder essa queda de braço. Então, a tendência é essa, que a política se sobressaia em relação ao... Você fez as pazes com o Renan? Toda vez que eu chego, ele sai. Não, a gente tem que resolver isso aí, PVC, esse negócio. PVC, você está sem áudio. Por que você está sem áudio? Gente, Gabriel, uma CPI para entender a relação do PVC com esse microfone. Ele quebra o microfone cai, ou ele sai, desliga o microfone, ele tira o microfone não funciona só com ele. O microfone eu saio daqui, o microfone para de funcionar. Então, quando eu saio daqui... É porque ele vai lá, né? Não sei aonde ele vai, e aí ele não quer que a gente fique ouvindo o que ele está fazendo. Melhor não, né, gente? Melhor não. Volta, PVC, volta, PVC. Então, o Renan estava aqui falando de um assunto sério, você chegou causando, PVC. Quer café? Eu quero café, PVC, mas eu acho que esfriou. Será que dá para trocar a xícara? Não dá. Não... Ai, perdão, quase que eu levo o seu dedo. Quase que levo o meu dedo embora. Não vai fraturar o meu dedo, que eu preciso entrar em campo. Vamos ver se vai esquentar esse café. Você colocou por cima? Vai ficar bom. Vamos ver. É ideal, né, gente? Senão a gente troca. Obrigada, PVC. O Danilo Xavier disse que tem que fechar. Tem que fechar, senão esfria. Mas e o futebol? Gente, então, continua. O futebol pode perder a briga política. É isso, ainda bem que você me lembrou, PVC. A queda de braço, futebol vai perder essa queda de braço. A tendência é que sim, Luísa, é uma coisa que já está praticamente acertada, assim, é uma coisa que tem caminhado muito rápido nos últimos dias. Então, a tendência é que o futebol perca essa queda de braço. E o Fabinho sempre foi um cara muito querido desde a gestão Augusto Melo. E esse movimento também acontece porque os conselheiros entendem que o Fabinho é um legado da gestão do Augusto Melo. Então, eles querem tirar todo mundo que estava na gestão do Augusto e remodelar tudo, né? Então, esse é o entendimento dos conselheiros que pedem a saída do Fabinho e que estão cada vez mais ganhando força, e a tendência é que realmente esse movimento se concretize na demissão dele. Agora, Renan, pelo menos publicamente, esse ainda não é o discurso, né? Não. Ontem, depois do sorteio da Copa do Brasil, o presidente Osmar Stabile veio a público e falou que não, que isso é especulação. Mas às vezes o que é falado, aliás, muitas vezes, né, gente, o que é falado da porta para fora, da porta para dentro não é bem assim, né? Exatamente isso. O Stabile ontem no evento do sorteio da semifinal da Copa do Brasil, do mando de campo, ele deu aquele papo de presidente mesmo, de nesse momento não tem nada disso, o Fabinho continua, mas o movimento interno no clube é completamente o oposto disso. E até o Fabinho também falou sobre ficar sob a pressão, como é que ele lida, mas realmente a tendência é que ele não continue no Corinthians para o ano que vem. Eu acho que a gente podia ir lá no Corinthians, passar dar no mural do Osmar Stabile, do Conselho Deliberativo, sinônimos de legado. Ensinamento,
memória, tradição, valor, exemplo, contribuição. Isso é uma boa palavra para legado. Porque, assim, se o Augusto Melo deixou tudo isso, Ah, tá. por que ele foi deposto? Complicado, complicado. É muito engraçado. Umas pessoas usam palavras que não são muito exatamente exatas. Não se aplicam ao contexto. Não se- O Fabinho não é o Fabinho, eles estão querendo dizer que o Fabinho é um vestígio. Exato, vestígio. Não o legado. Mas, PVC, focando em Fabinho Soldado, seria justa uma demissão dele? Porque a gente até trouxe o Fabinho Soldado aqui no programa, né? Ele participou com a gente. E no ano passado, o trabalho dele foi bastante elogiado, especialmente no meio do ano pela janela que ele faz contratações que acrescentam ao grupo. E o Corinthians tem aquela arrancada na reta final, né? Que sai ali quase da luta contra o rebaixamento para uma vaga de Libertadores. Esse ano as coisas não aconteceram conforme esperado, embora tenha sido campeão paulista, esteja aí ainda na briga pela Copa do Brasil. Como que dá para avaliar, deixando a política de lado, mas tecnicamente, o trabalho do Fabinho? Se você for pensar no trabalho do Fabinho, eu não trocaria o Fabinho por culpá-lo de problemas do Corinthians que não são problemas dele. O trabalho do Fabinho é bom. O trabalho do Fabinho é bom. É bom. É suficientemente... o Corinthians merecia mais. Merecia, mas não é o Fabinho que tem que dar mais. O Corinthians foi uma bagunça nesses últimos 24 meses. E também não é ele que treina o time, não é ele que entra em campo, né? Mas aí até acho que ele tem uma parcela. Ele contratou o Dorival Júnior, ele contratou o Ramon Dias. Então tem uma parcela disso? Tem. Claro que tem. Só que o Corinthians é um conjunto. É justo, a palavra justo traz à tona alguma possibilidade que é justo, invertendo a questão, o Osmar Stabile ter uma gestão que ele escolha o diretor executivo? É justo. É justo desde que você seja claro, você seja objetivo e diga, olha, eu vou demitir o Fabinho porque eu quero ter um homem da minha confiança na direção de futebol. É justo. Agora, é justo você acender uma frigideira e ficar alimentando que, olha só, o que está acontecendo claramente é um vestígio, aí sim, do velho futebol de conselho deliberativo. Eu não gosto desse termo desde que começaram a dizer que a gente estava fritando o Zubeldia 2 anos atrás, 1 ano atrás. E ninguém estava fritando o Zubeldia. O que eu acho só é o seguinte, existe velhas práticas, velhas arapucas do futebol, da política do futebol, em que conselheiros querem cargos executivos no departamento. Então você sabe claramente que tem 2 ou 3 conselheiros querendo o lugar do Fabinho. Então você vai fazer o quê? Você demite o diretor executivo e coloca um conselheiro no lugar. Ou alguém sobre quem um conselheiro tem influência. É aqui que está o segredo. O Fabinho vai sair do Corinthians, vai para o Internacional, vai arrumar outro emprego, não é esse o problema. A pergunta é, o que é melhor para o Corinthians? Então você vai demitir o Fabinho e contratar o José Boto. Ótimo, beleza. É que é um cargo, eu não estou defendendo o Fabinho aqui não, mas que tem que ser técnico. Sim. Você tem que ter conhecimento técnico ali do futebol, né? Não adianta ser um cargo político, não vai resolver esse Por problema. exemplo, o São Paulo tem um diretor político e um diretor técnico, né? O Carlos Belmonte é o vice-presidente de futebol e o Rui Costa é o diretor executivo. Quem dá mais a cara na estrutura do São Paulo de hoje? O Belmonte. Isso pode acontecer, você pode ter um acordo que você tenha um diretor estatutário e um diretor técnico executivo. Fabinho convivendo com o Fran, Papai Jordano, por exemplo. O Fabinho com o Rubão no começo. Sim. O Rubão era o diretor estatutário, o Fabinho era o diretor de futebol, executivo de futebol. Mas o Fabinho chegou logo no final, Isso, né? exatamente. O Fabinho chegou com o Rubão já sendo chutado. Exatamente. E vocês estavam falando sobre o trabalho do Fabinho. O elenco atual do Corinthians, dos jogadores que o Corinthians contratou desde o começo do mandato do Augusto Melo, o Fabinho só não contratou o Ranielli, o Félix Torres, o Rodrigo Garro. E ele chegou já ali com o Mateuzinho rolando, foi ele que até desenrolou o Corinthians com o Flamengo ali, ele que destravou aquela negociação. Todo, né? Então, do atual elenco, o Fabinho montou praticamente todos ali, exceto os que já tinham chegado antes dele, claro, ali. Mas da gestão do... de não ter contratado o Félix Torres. Sim. Tem algumas questões que são discutidas, né? Como o salário do Memphis, o acordo que foi feito com o Memphis. Senão vou morrer enganado.
Não, mas tem alguns questionamentos, como o arranjo do acordo com o Memphis, né? A forma como foi feito, enfim. E também até o salário do próprio Fabinho está sendo colocado na discussão, né? De que ele também ganha um alto salário e que onera a folha de pagamento do clube em função disso. É um dos argumentos. Exato. E um dos planejamentos do Corinthians, conforme o pessoal da Itatiaia apurou e a gente confirmou, é cortar gastos para o ano que vem com pessoal, com salários, com verbas que são gastos com pessoas dentro do clube, então, venda de jogador. E aí o Fabinho está sendo pressionado também pelo salário que ele ganha, é muito alto o salário dele lá dentro do Corinthians. Então, os conselheiros pedem a saída dele alegando isso, o salário dele é muito alto e questionam algumas decisões do Fabinho, demissão de alguns funcionários de dentro do CT, negócios de logística do CT, são algumas coisas que a gente ouviu, eu, Lívia, Valentim, nesses últimos dias, do porquê que existe toda essa pressão em cima do Fabinho Soldado e porquê que os conselheiros querem tanto essa saída dele. E esse cenário todo, Mussete? O que mais me deixa intrigado é que o que parece, né, ouvindo o Renan, lendo as apurações deles, é que isso só vai ocorrer, ou só deve ocorrer por conta de pressão política de conselheiros. Me parece meio estranho, sabe? Os conselheiros estarem preocupados com salários, com logística. Me parece muito mais uma cama para que se volte um cargo de diretor estatutário. Lembrando que as coisas no Corinthians melhoraram depois que o Rubão, que é um cargo político, saiu. Então, aí se você chega e fala, pô, ele tá ganhando muito, eu quero um diretor de confiança para o lugar, eu vou trazer o Thiago Escuro. Aí você fala, pô, beleza, faz sentido. Mas não, você vai primeiro pensar no diretor estatutário para depois ver quem aceitar. O Corinthians está cheio de problemas e me parece que o Fabinho não é longe de ser o maior deles. Então, essa pressão no político, essa decisão de politicagem mesmo, de dia a dia, de conchavo, é o que mais me incomoda no aspecto geral do futebol e principalmente no Corinthians, que precisa de medidas impopulares, medidas sérias, para recuperar um pouco do controle do clube. E aí ceder à pressão de conselheiros não me parece um bom caminho.